Olá, vamos continuar. Os passos aproximavam-se cada vez mais, firmes e pesados. Logo, as árvores verdes escuras ao lado da encosta foram afastadas com força bruta, galhos abrindo-se como cortinas rasgadas. Um homem alto surgiu no campo de visão de Fang Yuan. Tinha cabelos curtos e negros, cada fio espetado para cima. A parte superior do corpo estava nua, revelando uma estrutura larga e espessa. Seus músculos eram volumosos e de um tom avermelhado vivo, como se o sangue fervesse sob a pele. Mídia quase 2 metros de altura e, mesmo no frio do outono, emanava calor como um caldeirão ambulante, cada respiração parecia elevar a temperatura ao redor. Na cintura, pendiam vários cadáveres de feras selvagens, raposas, coelhos, galinhas, entre eles, o velho lobo que acabará de se retirar. Ao notar Fang Yuan, demonstrou breve surpresa. Contudo, nada disse. Apenas deu largas passadas e seguiu adiante, ultrapassando-o como se cruzasse com uma sombra irrelevante. Guiyu e Xishan. Ao observar as costas do homem afastando-se, Fang Yuan recordou seu nome. Ele era um representante da facção Xi, um mestre Gu de rank 2 em estágio superior. Sua trajetória possuía semelhanças com a de Fang Yuan. Desde pequeno demonstrara força extraordinária. Aos 10 anos, matara acidentalmente um servo da família com um golpe. Aos 12, erguia uma pesada mó de pedra e a lançava como se fosse um disco leve. Na época, muitos acreditaram que fosse talento de grau A. Porém, na cerimônia de despertar, revelou-se apenas grau B. Possuía natureza selvagem e indomável, desprezando os demais. Após a decepção, amadureceu rapidamente. Mesmo com talento B, tornou-se o melhor de sua turma. Um ano depois, formou-se na academia e abriu caminho pela força. Anos mais tarde, já era considerado elite entre os mestres Gu de rank 2 do clã. A felicidade raramente ensina o verdadeiro sentido da vida, é a dor que molda. No clã, aos 15 anos, o jovem participa da cerimônia de despertar e ingressa na academia. Aos 16, gradua-se, forma um grupo de 5 pessoas, cumpre missões e herda parte dos recursos familiares. A partir daí, luta e compete enquanto eleva o cultivo. As tarefas tornam-se mais perigosas, o status, mais elevado. Alguns morrem. Outros sobrevivem. Alguns se ferem e perdem nível, vivendo depois de forma comum. Poucos, após incontáveis provações, alcançam rank 3 e tornam-se anciãos do clã. O olhar de Fang Yuan cintilou ao refletir. Quanto mais alto o cultivo, mais difícil o avanço. Somado ao ambiente cruel, os que atingem rank 3 são raríssimos. O inverno aproximava-se. Ele passará quase um ano na academia. A cada ano havia 2 exames. O primeiro, no meio do ano, variava em conteúdo. O segundo, no fim do ano, consistia sempre em combates na arena. Após esse exame, não poderia mais permanecer no alojamento, teria de sair. Mas para onde? Não poderia viver com tio e tia, exatamente o que eles desejavam. Aos 16, considerava-se adulto. Além disso, seus segredos exigiam independência. Na vida anterior, ao deixar a academia estava apenas no estágio médio do rank 1. Agora, a situação era melhor, chegaria ao pico. Ainda assim, para um talento C, era grande feito, embora custoso, consumindo muitas pedras primitivas. Seu semblante endureceu. Restavam-lhe poucas. Limitado pelo talento, gastava mais pedras que Fang Zhen, Xi Shen ou Mobei. Mantinha 6 vermes Gu por conta própria. O refinamento do licor Vor, a nutrição da abertura, o uso do White Boar Gu, tudo exigia essência. Quando se esgotava, sua recuperação de grau C era insuficiente, precisava recorrer às pedras primitivas para repor energia. Felizmente possuía a Spring Autumcicada e obtivera 2 Gu das Arf Treasury Flowers, reduzindo despesas de refinamento. Mesmo assim, ao sair da academia teria de alugar moradia e gerar renda. Avançar do pico para rank 2 consumiria muitas pedras. Depois, combinar Gu seria ainda mais oneroso. Sua situação financeira tornava-se insustentável.
Se não fosse o exame do meio do ano, quando trocou presas de javali por pedras primitivas, não teria resistido até ali. Pedras primitivas. O Flower Wine Monk não deixará nenhuma em sua herança. Extorquir colegas fora sua principal fonte de renda, mas após a formatura o subsídio cessaria. Se conquistasse o primeiro lugar no exame final, receberia 150 pedras primitivas. Essa quantia poderia aliviar temporariamente sua pressão. O tempo voou. As folhas caíram, o inverno chegou. Na arena da academia, 3 palcos haviam sido erguidos. Próximo às paredes de bambu, montaram-se tendas, mesas e cadeiras. Sob a cobertura estavam um ancião da academia, o líder do clã e outros anciãos. Uma leve neve caía do céu. 57 estudantes permaneciam alinhados na arena. Seus narizes avermelhados denunciavam o frio, cada expiração formava vapor branco. O ancião da academia falou alto. Em um piscar de olhos, um ano terminou. Vocês foram treinados e começaram a compreender o que é ser um mestre Gu. Amanhã realizarão o exame final para testar seus esforços. O líder do clã, os anciãos e seus familiares virão assistir, buscando talentos para integrar suas equipes. Ele prosseguiu, enfatizando que o desempenho definiria o futuro. O primeiro lugar receberia 150 pedras primitivas e prioridade na escolha de vermes Gu. Iniciem agora a última verificação de cultivo de suas vidas acadêmicas. Com um gesto, autorizou a examinadora. A mestre Gu chamou. Gu Yu e Jinju. Uma jovem aproximou-se nervosa. A examinadora tocou-lhe o abdômen, fechou os olhos para sentir, depois declarou. Rank 1, estágio médio. Próximo, Gu Yu e Pen. 1 a 1, os alunos foram avaliados. Expressões variavam entre alegria e frustração. Os piores eram estágio inicial, todos talentos D. A maioria estava no estágio médio, poucos eram B, muitos C. Gu Yu e Xi Shen. O mais baixo do grupo saiu estufando o peito. Rank 1, estágio de pico. Foi o primeiro no pico. Alguns anciãos comentaram que era neto de Xi Lian, talento B. Entre os jovens, cochichos surgiram. Mobei bufou ao ver a expressão orgulhosa de Xi Shen. Gu Yu e Mobei. O rapaz de rosto equino avançou. Rank 1, estágio de pico. Retornou lançando olhar desafiador a Xi Shen. A neve diminuiu até cessar. O ar frio era cortante e revigorante. Gu Yu e Fang Yuan. Ele caminhou sem expressão. Pouco depois, a examinadora abriu os olhos, surpresa. Rank 1, estágio de pico. Espanto percorreu os estudantes. Alguns atribuíram ao licor Vor que nutria sua abertura. Outros, especialmente talentos C, consolaram-se dizendo que no rank 2 não teria vantagem. Mobei e Xi Shen logo voltaram a atenção para Fang Zhen. Gu Yu e Fang Zhen. Os anciãos concentrarão-se. Fang Zhen saiu do grupo sentindo o peso dos olhares. Ao ver o sorriso do líder Gu Yu e Bo, a tensão dissolveu-se. A examinadora fechou os olhos e, ao abri-los, anunciou chocada. Rank 2, estágio inicial. A arena explodiu em murmúrios. Ele alcançou o rank 2. Como esperado de um talento A. Deixou todos para trás. Mobei e Xi Shen encararam atônitos. Fang Yuan abaixou levemente as pálpebras, sorrindo sem surpresa. Já previra o resultado. Os anciãos elogiaram, Fang Zhen tornou-se o centro das atenções. Meio ano antes, Gu Yu e Bo entregará-lhe um Jade Skin Gu e pedirá que fosse o primeiro a atingir rank 2. Ele cumprirá. No íntimo, Fang Zhen exultava. Não decepcionar o líder. Conquistaria reconhecimento. Superar o irmão, a antiga sombra desaparecera. Seus olhos brilhavam intensamente. Esse brilho tinha um nome: confiança. O sol brilhava intenso depois que a neve cessara, espalhando luz sobre o pátio ainda úmido. Naquela manhã, mestres Gu atravessavam os portões da academia em fluxo constante, reunindo-se para o exame anual de fim de ano. Do lado de fora, um homem de meia idade,
de longos cabelos verdes que lhe desciam pelas costas, permanecia parado, mergulhado em recordações. Era Gu Yu e King Shu. Ele sorria com nostalgia ao lembrar da cena de mais de uma década atrás, quando se formara ali. Ao seu lado, a jovem de lábios vermelhos sangue, mãos nos bolsos e uma lâmina de grama entre os dentes, revirava os olhos. Era Gu Yu Yao Hong, que o apressava com impaciência. King Shu riu baixinho e explicou que, de todo modo, precisariam entrar. O líder do clã já havia decidido há muito tempo quem seriam os novos integrantes. Yao Hong estalou a língua ao mencionar o talento de grau A, Fang Zhen, insinuando que estavam sendo incumbidos de cuidar dele. King Shu suspirou, não seria uma tarefa simples. Pouco a pouco, mais mestres Gu adentraram a academia e se posicionaram na arena. Havia homens e mulheres, jovens recém-formados, adultos experientes e até idosos. Após concluírem os estudos, os mestres Gu organizavam-se em pequenos grupos para cumprir missões do clã. Naquele dia, representantes dessas equipes avaliariam o desempenho dos estudantes e escolheriam quem integrar. Para os grupos, era sangue novo, para os novatos, orientação e maiores chances de sobreviver às missões. À medida que o sol subia, os estudantes entraram na arena, comentando a quantidade de pessoas presentes. Alguns apontavam figuras conhecidas. King Shu era citado como número 1 entre os rank 2 do clã Gu Yui, famoso por sua gentileza. Outros nomes ecoavam: Gu Yui Xishan, imponente, e Gu Yui Moyan, a jovem senhorita da família Mo. Eram estrelas em ascensão, admiradas por todos. Nem todos, porém, tinham esperanças elevadas. Um estudante de talento grau D lamentava que, com sua aranha de seda suave, estava destinado a funções de suporte. O amigo ao lado confiava em conexões familiares para garantir vaga. Enquanto os alunos observavam os mestres Gu, estes também analisavam os jovens. Yao Hong notou dois Gu Yu e Fang Zhen e se confundiu. King Shu explicou que se tratavam de irmãos gêmeos, Fang Zhen, talento grau A, e Fang Yuan, talento grau C. Yao Hong recordou que Fang Yuan compunha poemas na infância e perguntou se o recrutariam. King Shu negou. O líder do clã havia sido específico em não aceitá-lo. Além disso, os irmãos não tinham boa relação, e Fang Yuan dificilmente se juntaria a eles. Nesse momento, o líder do clã, Gu Yui Bo, entrou sob a tenda acompanhado dos anciãos Gu Yui Xilian e Gu Yui Moshen. A presença deles causou agitação, não era comum comparecerem em anos anteriores. Comentava-se que os netos dos anciãos estavam naquela turma, e que Fang Zhen, esperança do clã contra Bai Ningbing, exigia observação cuidadosa. Moyan, cercada por numerosos membros de seu grupo, buscava com os olhos Mo Bei e torcia em silêncio. Seu grupo era o maior, transmitindo imponência. Em contraste, Xishan erguia-se sozinho como uma torre vermelha no mar de pessoas. Com o discurso do líder, o exame começou. 3 palcos sediavam combates simultâneos. Gritos, lâminas de lua cortando o ar, sons de socos e chutes misturavam-se ao burburinho. Yao Hong logo percebeu que o nível de combate físico estava alto naquele ano. King Shu atribuiu isso a Fang Yuan e explicou como sua influência incentivar o treino corporal. Surpresa, Yao Hong comentou que ele era ousado, quase destemido, capaz até de intimidar o próprio irmão. No palco, Gu Yu e Jinju enfrentou Gu Yu e Mo Bei. Trocaram saudações e iniciaram o duelo. Lâminas de lua voavam enquanto ambos se moviam sem cessar. Jinju, apesar de jovem, sustentou o confronto por um tempo, mas a resistência falhou. Exausta e coberta de suor, rendeu-se. Mo Bei permanecia firme, quase intocado. Fang Yuan, observando abaixo, deduziu que o oponente utilizava um Gu de aumento de resistência, provavelmente o besouro longorno do camelo amarelo. A maioria dos jovens possuía apenas 1 ou 2 Gu, pois sustentá-los exigia recursos e prática constante. A ambição excessiva poderia ser prejudicial. Fang Yuan era exceção, dominando 6 vermes graças à experiência de sua vida anterior. Os combates prosseguiram. Em outro palco, um estudante provocava Gu Yu e Xishen, chamando-o para a luta corporal. Xishen, ágil com o grilo pílulo escarlate, saltava como coelho e evitava confronto direto.
O adversário, com um Gu Javali Flor, não conseguia atingi-lo. Uma lâmina de lua decidiu a luta, curandeiros correram para tratar o ferido. Com o passar das horas, muitos foram eliminados. Talentos Graude desapareceram da competição, pois seus Gu de suporte pouco ajudavam em batalha. Grupos começavam a recrutar. Pedidos e recusas ecoavam ao redor. As lutas tornaram-se repetitivas. Muitos utilizavam o Gu Luar, disparavam lâminas até que a essência primordial se esgotasse. Depois, partiam para socos e chutes até que um caísse. O público, mestres Gu e anciãos incluídos, sentia o cansaço da monotonia. Somente ao entardecer restavam menos de 10 estudantes. Alguns mestres Gu se animaram, afastando o torpor. Finalmente, o anúncio ecoou pela arena, rompendo a fadiga geral. Próxima rodada, Gu Yu e Fang Zhen contra Gu Yu e Mobei. Fang Zhen e Mobei subiram ao palco sob os olhares atentos de toda a arena. O ar parecia mais pesado naquele instante. Mobei cerrou os dentes, o semblante rígido, tentando sustentar a própria coragem. Diante dele estava Fang Zhen, já no rank 2. Ainda assim, recusava-se a aceitar a derrota antes do combate começar. Prometeu a si mesmo que enfrentaria alguém de nível superior e sairia vitorioso. Fang Zhen não respondeu com palavras elaboradas. Apenas bradou um comando curto e avançou com ímpeto feroz. Um movimento inesperado fez o coração de Mobei estremecer. Aquilo fugia ao padrão. Normalmente, os estudantes mantinham distância e trocavam lâminas de lua antes de qualquer confronto físico. Porém, Fang Zhen encurtara o espaço de imediato, disposto a lutar corpo a corpo. A decisão o deixou inquieto. Se lutassem tão perto, qualquer disparo seria quase impossível de evitar. Instintivamente, Mobei recuou e, ao mesmo tempo, lançou uma lâmina de lua com um giro rápido do pulso. Fang Zhen manteve a calma. Rolou pelo chão, desviando do ataque, e continuou a perseguição. Em sua palma, energia lunar começava a se condensar. Ao perceber que Fang Zhen ainda não disparara a lâmina acumulada, Mobei sentiu a tensão crescer. Continuou recuando, mas sua confiança vacilava. Apesar de treinar combate físico e o uso da lâmina, ele estava abaixo do padrão de alguém instruído pessoalmente pelo líder do clã. A pressão se tornava evidente. Pouco a pouco, Mobei era empurrado para a desvantagem. A intensidade da luta atraiu a atenção dos mestres Gu. Yao Hong reconheceu claramente os dois irmãos, Fang Yuan, de expressão fria e aura madura, e Fang Zhen, firme como aço, irradiando vigor. Qin Shi observava com interesse. Explicou que, normalmente, os estudantes mantinham 10 metros de distância, limite em que a lâmina ainda era eficaz. Fang Zhen reduzira para 6 metros, demonstrando habilidade notável de esquiva. Aquilo revelava não apenas orientação do líder, mas esforço próprio e treinamento árduo. Mo Yan, vendo o irmão acuado, deixou transparecer preocupação. Xishan, por outro lado, permanecia impassível. Quando a distância estabilizou em 6 metros, Fang Zhen alternou para um duelo de disparos. Mobei improvisava como podia, mas seus movimentos tornaram-se confusos. Repetidas vezes quase foi atingido. Já Fang Zhen lutava com segurança. Mesmo que falhasse em desviar, possuía o Gu Pele de Jade, bastava ativar o brilho verde para bloquear o impacto. Enquanto dominava o combate, memórias surgiram em sua mente, noite sob a lua, o líder do clã ensinando cada passo de esquiva, transmitindo experiência sem reservas. Fang Zhen sentiu os olhos brilharem. Prometera não decepcioná-lo. Lutava com determinação crescente. Sob a tenda, o líder do clã observava com satisfação contida. Via ali o resultado de sangue e suor. Embora mantivesse postura serena, um sorriso discreto curvava-lhe os lábios. Mobei resistiu com obstinação, mas 15 minutos bastaram para que seu corpo acumulasse ferimentos. O sangue tingia a roupa. Diante da cena, o organizador anunciou a vitória de Fang Zhen. Ainda assim, Mobei gritou que não havia perdido, o corpo vacilando. Foi contido e levado para tratamento pelos mestres Gu de cura. A plateia não economizou elogios.
A intensidade ultrapassara o padrão esperado para formandos. Comentava-se que um talento grau A justificava o rótulo de gênio, ainda mais com orientação direta do líder. Fang Zhen desceu do palco ofegante. 3 mestres Gu o trataram e forneceram pedras primordiais para restaurar sua essência. Após breve descanso, recuperou-se completamente e retornou à arena. Seu novo oponente era Gu Yu e Xi Shen. Este riu de forma seca, confiante. Se derrotasse Fang Zhen após a queda de Mo Bei, alcançaria a glória dupla. Fang Zhen permaneceu calado e investiu novamente. Xi Shen ativou o Gu Grilo Pílula de Dragão. Um brilho alaranjado envolveu-lhe as pernas, e com um leve salto, afastou-se 10 metros. A distância recém-encurtada foi ampliada num instante. Satisfeito, declarou que Fang Zhen não possuía Gu de aumento de velocidade, com 2 pernas comuns não poderia alcançá-lo. O palco, embora limitado, bastava para manobras. A tática usada contra Mo Bei não surtiria efeito. Fang Zhen parou e o fitou com firmeza. Sorriu levemente, os olhos duros como ferro. Explicou que cada uso do Gu exigia essência primordial. Xi Shen estava apenas no pico do rank 1, com essência verde cobre. Ele próprio já possuía essência vermelho aço do rank 2, 3 vezes mais resistente. Além disso, seu talento superava o do adversário. No fim, quem ficaria sem energia seria Xi Shen. A constatação abalou o oponente. Ele enxergara apenas a vantagem, ignorando a fraqueza. O ânimo diminuiu. Ao redor, mestres Gu reagiram com surpresa ao saber que Fang Zhen já era rank 2. Muitos desconheciam o resultado recente. Comentava-se que poderia tornar-se a nova estrela do clã, talvez capaz de enfrentar Bai Ningbing no futuro. Yao Hong murmurou que não era surpresa o líder investir tanto nele. Qin Shu acrescentou que, após sobreviver a um atentado, Fang Zhen tornará-se extremamente diligente. Talento e esforço combinavam-se. O próprio líder, Gu Yuibo, sorria satisfeito ao ver suas análises sendo aplicadas na prática. Mo Shen sugeriu que Fang Zhen seria o primeiro lugar daquele ano. Xi Lian, porém, mantinha o rosto sombrio, desejando a vitória do neto. No palco, a moral abalada levou Xi Shen a cometer erros sucessivos. Incapaz de manter desempenho máximo, acabou expondo uma falha decisiva. Fang Zhen aproveitou e o varreu para fora da arena. A vitória foi anunciada. O semblante de Xi Lian escureceu ainda mais. Fang Zhen tornou-se o centro das atenções. Comentava-se que vencera Mo Bei e Xi Shen com coragem e estratégia. Como aluno de destaque, já estava previamente destinado a um grupo influente. Alguns observadores notavam implicações políticas, a facção do líder fortalecia-se sobre as demais. Enquanto as outras lutas seguiam, Fang Zhen já havia descido do palco. Ao ouvir os elogios, sentiu algo diferente dentro de si. Era como se tivesse renascido. A sensação de reconhecimento, de expectativa e aprovação preenchia-lhe o peito. Um vento frio de inverno soprou, mas ele sentiu apenas calor, como se estivesse sob o sol de verão. Então o anúncio final ecoou. Última partida, Gu Yu e Fang Zhen contra Gu Yu e Fang Yuan. A batalha final foi anunciada sob o céu tingido pelo crepúsculo, Gu Yu e Fang Zhen contra Gu Yu e Fang Yuan. Um murmúrio percorreu a multidão. Muitos acharam curioso que, ao fim do exame, o confronto decisivo fosse entre irmãos. Sob a tenda, o líder do clã observava com expressão mais séria. Para ele, aquele duelo era mais do que uma disputa por posição, era um embate contra o maior obstáculo no coração de Fang Zhen. Com essência primordial vermelho aço e o Gu pele de jade, possuindo ataque e defesa, Fang Zhen tinha vantagens claras. Se superasse o irmão, poderia libertar-se de sua sombra. Os dois subiram ao palco. Os últimos raios de sol, avermelhados como sangue, espalhavam-se sobre a arena como um tapete luxuoso. 2 rostos quase idênticos se encaravam. No mais novo, ardia o espírito de luta, no mais velho, havia profundidade insondável. Fang Zhen cerrou os punhos, e com voz firme, pediu que o irmão admitisse a derrota. Recordou-lhe que já alcançara o rank 2, com mais de 80% de essência vermelho aço,
enquanto Fang Yuan possuía apenas 44% de essência verde-bronze. A diferença parecia decisiva. Fang Yuan limitou-se a observá-lo com calma. Disse que, se a essência determinasse tudo, não haveria motivo para lutar. A resposta fez Fang Zhen vacilar por um instante, mas seu olhar voltou a arder. No íntimo, ele também não desejava uma rendição fácil. Ainda assim, por serem irmãos, sentirá que precisava oferecer aquela chance. Sem prolongar as palavras, lançou-se ao ataque. Mo Bei, assistindo abaixo, rangeu os dentes ao rever a mesma investida que o derrotara. Jurou treinar até devolver a humilhação multiplicada. Xi Shen, braços cruzados, sorriu com desdém, certo de que Fang Yuan não possuía o Gu que aumentava a velocidade. Fang Zhen correu, reduzindo a distância num piscar de olhos. Uma esfera de luar brilhava em sua mão. Fang Yuan, contudo, não recuou. Com expressão fria e firme como aço, reuniu também energia azulada na palma direita. Subitamente, em vez de afastar-se, avançou. A reação inesperada abalou Fang Zhen. Ele disparou uma lâmina de lua às pressas. Fang Yuan inclinou o corpo e desviou por um fio. Não gritou, não demonstrou fúria, apenas exalava frieza absoluta. Instintivamente, Fang Zhen recuou. Seu limite habitual era de 6 metros, mas agora Fang Yuan já estava a 5. Pela primeira vez, era ele quem precisava abrir espaço. Recuando, lançou sucessivas lâminas com rápidos movimentos de pulso, tentando empurrar o irmão. Fang Yuan avançava com passos fluidos e precisos. Cada esquiva era exata, sem margem de erro. Yao Hong exclamou surpresa. Qin Shu comentou que aquele combate ignorava até mesmo a própria vida. Mo Yan chamou-o de outro maníaco por batalhas, enquanto Xi Shan observava em silêncio, os olhos brilhando ocasionalmente. O público silenciou, hipnotizado. As lâminas passavam raspando por Fang Yuan, reflexos azulados iluminavam-lhe o rosto impassível. Cada desvio à beira da morte revelava talento extremo. O líder e os anciãos assumiram semblantes graves. Mo Bei e Xi Shen assistiam boquiabertos, incapazes de compreender como Fang Yuan evitava todos os ataques. Para Fang Yuan, porém, nada daquilo era inexplicável. Com 500 anos de experiência em combate acumulados em outra vida, como poderia ser comparado a alguém treinado por apenas um ano? Aos seus olhos, Fang Zhen era como um riacho transparente, cada movimento do ombro, cada giro de pulso, cada passo denunciava a intenção seguinte. A lâmina exigia um gesto prévio, e ali residia a previsão. Enquanto isso, a mente de Fang Zhen se confundia. A sombra que o acompanhará por mais de uma década parecia crescer novamente. A tensão fez com que esquecesse até mesmo o Gu Pele de Jade. A pressão constante de Fang Yuan roubava-lhe o ritmo e o tempo para pensar. A diferença era experiência. Era conhecimento interior. Fang Yuan sempre confiara apenas em si. Nem líder, nem família, nem vermes Gu eram seu verdadeiro apoio. Num mundo assim, somente o próprio eu era seguro. Ele finalmente alcançou o alcance desejado. Com um movimento oculto, lançou um soco direto no estômago de Fang Zhen. O impacto fez o corpo do mais novo se curvar, quase vomitando. Protegendo a cabeça com os braços, recuou um grande passo. Mesmo sob choque, sua base sólida de treinamento apareceu. Tentou localizar o irmão pelo espaço entre os braços. Pensou que estivesse atrás. De fato, sentiu um golpe forte na cintura e perdeu o equilíbrio, caindo ao chão. Ainda assim, reagiu conforme for ensinado, girou no solo e disparou uma lâmina para trás, esperando acertar quem o perseguisse. Mas Fang Yuan não o seguiu. Em vez disso, moveu-se em arco, aproximando-se lateralmente. A lâmina cortou apenas o ar. Fang Zhen levantou-se apressado, tentando reorganizar-se. Ouviu então o som súbito de um golpe vindo pelo ar. Percebeu que era o vento de um punho. O soco atingiu-lhe o ouvido com violência. Sua visão escureceu. A tontura o derrubou novamente. Permaneceu estendido por 2 tempos de respiração até recuperar parte da lucidez. Ao clarear a vista, viu os pés de Fang Yuan diante de si e compreendeu a humilhação da posição,
prostrado como um cão, enquanto o irmão o dominava de cima. Tomado pela fúria, tentou erguer-se. Diante de todos, Fang Yuan levantou a perna e pisou com força. A cabeça de Fang Zhen chocou-se contra o palco com estrondo. Ele tentou novamente, furioso. Outro pisão. O couro cabeludo se abriu, o sangue começou a escorrer. A raiva ardia-lhe no peito. Tentou erguer a cabeça mais uma vez. O terceiro pisão veio, mantendo-a pressionada contra o chão. O rosto foi esmagado, a respiração tornou-se irregular. Lutou, mas sentia sobre si um peso inamovível, como rocha gigantesca. Em meio ao desespero, lembrou-se do Guluar. A esperança reacendeu. Reuniu energia na palma direita. Fang Yuan percebeu. Com um som leve, lançou uma lâmina contra a mão do irmão. O grito ecoou pela arena. A dor percorreu-lhe o corpo como relâmpago. A palma quase foi atravessada, expondo os ossos brancos. O Guluar sofreu dano severo, à beira da morte. Esses dois irmãos realmente não se dão bem, murmurou Yao Hong. Muitos franziram o senho. Achavam Fang Yuan cruel demais ao tratar o próprio irmão daquela forma. Entre os estudantes, os dentes rangeram. Durante um ano inteiro ele lhes arrancara pedras primordiais, agora esmagava Fang Zhen diante de todos. A frieza dele uniu-os num mesmo ressentimento. Fang Zhen, levante-se! Levante-se e derrote Fang Yuan, alguém gritou. Derrote Fang Yuan! Derrote Fang Yuan! O coro cresceu como fogo em palha seca. Moyan bufou, saboreando a cena. Para ela, Fang Yuan era alguém odiado por todos. As vozes se tornaram um turbilhão, pediam que Fang Zhen resistisse, que se erguesse, que derrotasse o monstro. O incentivo ecoava no palco e penetrava fundo. Fang Zhen arfava pesadamente. Cada som que lhe chegava parecia transformar-se em força. Dentro dele, lembranças começaram a emergir. Nas ruas do vilarejo, comentários dos membros do clã elogiavam Fang Yuan como futuro gênio, alguém impossível de subestimar. E ele? Apenas o irmão de quem ninguém lembrava o nome. O tio e a tia riam, orgulhosos do poema recém-composto por Fang Yuan. Diziam estar felizes. Quando se voltavam para Fang Zhen, aconselhavam-no a aprender com o irmão, a ter ao menos metade do talento dele. Sob o luar, no pátio silencioso, o líder do clã pousara a mão em seus ombros. Dissera-lhe para ter confiança, para encontrar seu propósito. A sombra em seu coração ninguém poderia dissipar, apenas ele mesmo. Na véspera do exame anual, à luz da lamparina, Shen Kui o fitara com ternura e afirmara acreditar que ele alcançaria o primeiro lugar. Na manhã da partida, tio e tia guardavam a porta. Falavam com alegria sobre seu crescimento e o encorajavam a mostrar a força de um talento grau A. E ainda havia aquela colega chorando num canto escuro ao entardecer. O subsídio de 3 pedras primordiais fora reduzido para 2 após Fang Yuan tomar uma. Ela mal conseguia alimentar o Guluar. Fang Zhen lhe oferecerá a própria pedra. Entre lágrimas, ela pedirá que derrotasse o irmão e pusesse fim à tirania. Depois, colegas surgiram ao redor dele, dizendo que ele era a esperança, que confiavam nele, que o apoiariam. Agora, todas aquelas expectativas pulsavam dentro de seu peito. Todos esperavam algo dele. Colegas, tio, tia, Shen Kui, o líder do clã. Como poderia cair ali? Como poderia continuar na sombra? Seu coração batia como tambor de guerra. Os olhos brilharam. Não podia cair. Tinha de erguer-se. Os punhos se fecharam. A dor desapareceu sob o ímpeto ardente que fervilhava em suas veias. Era como se um leão despertasse em seu peito e rugisse. Levante-se. Quebre as sombras. Com um grito rouco, seu corpo começou a irradiar um brilho verde jade. O público silenciou por um instante. É o Gu Pele de Jade, alguém exclamou. A explosão de aplausos foi ensurdecedora. Incentivos ecoaram até restar apenas um clamor uníssono: levante-se! Fang Zhen ouvia. Sentia.
A pressão que antes o esmagava diminuía. Conseguiu apoiar-se, erguer-se devagar, envolto na luz verde que lhe cobria o corpo como armadura translúcida. O líder do clã levantou-se abruptamente, emocionado. Via ali o renascimento de um talento grau A, o futuro do clã Guiyue. No palco, os irmãos se encaravam novamente. A distância entre eles parecia pequena e imensa ao mesmo tempo. De um lado, determinação ardente, do outro, indiferença eterna. Fang Yuan observou o irmão com calma e um leve sorriso. Disse que ele ainda estava longe de derrotá-lo. Ergueu o braço direito, tensionando-o como arco prestes a disparar. Fang Xin sentiu confiança. Enquanto houvesse essência primordial, a lâmina de lua reforçada não quebraria aquela barreira verde, quanto mais um punho. A menos que houvesse Gu de força ou defesa adicionais, aquilo era impossível. Fang Yuan não respondeu com palavras. O punho direito avançou. O impacto ecoou como trovão. O sangue jorrou, a luz de jade estilhaçou-se como espelho quebrado e se dissipou no ar. Fang Xin mal teve tempo de compreender. Recuou atordoado. Fang Yuan avançou com passo arqueado e lançou o punho esquerdo em ascensão. Outro estrondo. A outra face foi atingida. Sangue e fragmentos de luz verde espalharam-se. Ele recuou 3 passos, os ouvidos unindo, a tontura multiplicada. Como podia ser? A visão escureceu. Seu corpo tombou. Silêncio. A luz que o envolvia apagou-se. Fang Xin caiu inconsciente sobre o palco. Os gritos cessaram abruptamente. As expressões de entusiasmo permaneceram congeladas nos rostos dos estudantes, incapazes de acompanhar a virada. A arena mergulhou num silêncio absoluto. Os punhos de Fang Yuan estavam rasgados, ossos quase expostos sob a carne aberta. Gotas de sangue pingavam no chão. Um vento frio de inverno varreu o palco, apagando o fervor de instantes antes. Ele permaneceu imóvel, cabelos agitados pela brisa, como se não fosse o próprio corpo mais ferido ali. O rosto mantinha-se calmo e frio. Ninguém ousava falar. Sob a tenda, o líder do clã ainda estava de pé, encarando a cena sem palavras. Fang Yuan passou o olhar pela multidão silenciosa e, com voz tranquila, disse apenas que lamentava tê-los decepcionado.